Estão vendo lá o PowerPoint já? Sim, prof. A gente vê a tela da senhora, na verdade. A senhora tem que Isso. mudar para Agora, sim, eu isso. botei a tela para eu poder passar de uma coisa para outra, fica mais fácil. Ok, Estamos. então, vamos lá fazer essa visão global, então, do exame neurológico, na verdade, né, da semiologia, começando com um pouquinho de comentários sobre a anamnese. Então, a história obtida do paciente é um dos elementos mais importantes, né, para se chegar a diagnóstico. Tem alguns estudos ainda, acho que da década de 90, feito nos Estados Unidos, que tentavam avaliar vários aspectos, então, de exame e história em relação aos diagnósticos finais, e mostrava que mais de 60% das informações fundamentais para o diagnóstico são obtidos da história. Claro que o exame é muito importante, mas os detalhes de história são fundamentais, a história precisa ser bem coletada, e a gente tem que ter muita curiosidade, assim, que eu digo, tem que ser um negócio meio de detetive, né, que fica avaliando a consistência das informações. A gente acaba fazendo uma anamnese bastante dirigida, né, no geral, é muito difícil deixar ela muito livre, bem no início pode ser livre, né, o início da anamnese, mas depois não tem como, assim, tem que entrar num certo direcionamento para que essas informações importantes sejam, de fato, adquiridas. Então, tem um mnemônico, também bem coisa americana, assim, mas eu acho que ajuda muito, que é na verdade, em inglês é OPQRST, para o português eu achei que melhor ficar PPQRST, né? Que é um guia para principais itens da história. Então, o primeiro P, que é o princípio, ou o início, né, dos problemas, então, vê muito bem como que o sintoma surgiu, se foi de repente, se foi gradual, o que estava acontecendo ao mesmo tempo, né, quando começaram os sintomas que a pessoa está referindo, depois provocação, no sentido de alguma coisa desencadeia ou melhora o sintoma, depois qualidade, pedir para o paciente descrever bem o sintoma. Nesse momento, às vezes, mesmo com um paciente bem articulado, né, como está ali naquela tabelinha, pode ser difícil fazer bem essa descrição, então, às vezes, a gente tem que ter paciência, tem que perguntar de novo, às vezes, adequar a linguagem do que a gente está querendo perguntar, porque o paciente pode ter, às vezes, um pouco de dificuldade de entender exatamente o que é que a gente está perguntando, né? Depois, região ou radiação, né, onde é que está realmente localizado o sintoma, ele é bem localizado ou mais generalizado, ele muda de lugar no corpo, gravidade, então, ou severidade, né, quão grave é o problema ou o sintoma, né, se é uma fraqueza, por exemplo, é uma paralisia mesmo, uma paralisia discreta, ou uma paralisia completa, ou um quadro intermediário. Se é dor, a gente até pode usar uma escala de 0 a 10, né, com uma boa descrição verbal, mas a boa descrição do paciente também é bastante útil. E o tempo, né, que é fundamental. Há quanto tempo está acontecendo? Se é a primeira vez, ou uma reocorrência de alguma coisa que já teve, em quanto tempo depois, se houve uma mudança desse sintoma, já, se ele aconteceu há mais tempo, se ele vem acontecendo, se é a mesma coisa ou vem modificando, intensificando, ou, enfim, tem períodos de redução e reagudização. Então, tudo isso aí é muito importante para a gente entender, porque já vai dando uma ideia de etiologia, né? O que está por trás daquilo ali. Então, algumas doenças não têm como serem agudas, outras não têm como serem crônicas ou subagudas, e não tem como aparecer e desaparecer, enquanto outras justamente se caracterizam por isso, né? Então, todos esses detalhes são muito importantes ficar muito claro, né, na história. É claro que quando vão fazer a residência em neurologia, esse treinamento ali nos anos iniciais, né, no atender um ambulatório, de avaliar um paciente, vai ser sempre muito
perguntado e frisado, né, por quem está orientando o residente nesse momento, e por isso precisa também bastante tempo para esse treinamento. Ninguém aprende isso correndo, né? Até a gente pode saber em tese, mas depois para colocar na prática precisa mesmo de um tempo, né? Também isso a gente tem que ter essa paciência, assim, que nada se aprende correndo, né? Tem que ser repetido, 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 até que a pessoa vai incorporando, né, tudo isso. Bem, agora entrando mesmo no exame neurológico, né, ele é composto de uma série de itens. Então, a apresentação e o estado mental, a inspeção geral e depois a inspeção mais específica, o exame da marcha, do equilíbrio, do trofismo muscular, da força muscular, do tônus muscular, da coordenação motora, os reflexos profundos e superficiais, a sensibilidade e os nervos cranianos. Então, em relação à apresentação, o que a gente tem que ficar prestando atenção, né? A faces do paciente, atitude, aparência, a comunicação é fundamental. A pessoa tem alguma dificuldade na comunicação, essa dificuldade na comunicação é por uma lentificação de pensamento, ou é porque o código de linguagem, a linguagem propriamente dita, está atrapalhada, a pessoa não compreende ou ela não consegue falar, ou a pessoa tem um problema motor, né, de coordenação da musculatura que produz os sons, então também não consegue articular direito as palavras e, portanto, a comunicação fica muito atrapalhada. Isso tudo a gente tem que avaliar muito, e isso tudo é num primeiro momento, né, antes de poder passar para frente, porque se a gente não presta atenção que o paciente ou tem, por exemplo, uma afasia, né, que é um dos tipos de alteração da comunicação, o nosso exame pode sair totalmente errado, porque não se percebeu que o paciente não está conseguindo compreender adequadamente, né, as ordens, e, portanto, ele vai fazer coisas, enfim, nada a ver, ou não vai conseguir fazer a maioria enfim, das manobras, né. Da atitude, também sempre é muito importante a gente observar se o paciente tem uma atitude ativa, né, eletiva ou indiferente, ou seja, ele está ali sentado, deitado, se mexendo de acordo com a sua vontade, ou ele tem uma atitude passiva, ou seja, é uma posição, uma forma de ficar, né, que é só determinada por um comprometimento. Ele não tem a opção de deitar, ou sentar, ou levantar, mudar de decúbito, se ele está deitado. Então, ele fica ali às custas, né? Então, determinado, né, por aquele comprometimento. Isso sempre é muito importante a gente observar. Outra parte muito importante, né, que também está lá bem no início, é o estado mental, o nível de consciência do paciente, está em vigília, né, ou qual é o estado de atenção, né, para o ambiente. Então, ele pode estar alerta, que é o completamente normal, sonolento, obnubilado, estuporado ou em coma. E a gente costuma muito utilizar essa escala aqui, que é a escala de Glasgow, que usa 3 aspectos fundamentais, que é a abertura dos olhos, e o que interessa aí? Se a pessoa espontaneamente abre os olhos, ou ela responde, né, a solicitação de abrir os olhos, ou se é só com um estímulo muito doloroso, para que ela faça abertura ocular. Depois, a melhor resposta motora, ou a pessoa obedece comando, ou, de novo, ela vai responder só a estímulo doloroso para fazer algum movimento. E ainda tem isso, se o movimento é uma flexão dos membros superiores com resposta dor, ou seja, uma postura de decorticação, ou é todos os membros em extensão, que é uma postura de descerebração, que é mais grave, né? Portanto, uma pontuação menor. E o último aspecto, que é a resposta verbal, se a pessoa fala, está orientado, ou está confuso, ou sai algumas palavras meio não apropriadas, ou é apenas sons incompreensíveis, ou não tem nada, né? E o pior da escala de Glasgow é 3, não existe 0. Então, 1 é o pior em cada aspecto, né, avaliado, e o somatório que vai dizer, então, que nível qual é o nível de consciência, né, que é medido por essa escala. Hoje a gente usa para tudo a escala de Glasgow quando há
uma suspeita, ou quando a gente quer dizer que o paciente está bem alerta, vai dizer que tem um 15, né, que é o somatório máximo da escala, mas logo que ela foi desenvolvida, foi para, o valor dessa escala era para traumatismo. Então, no início, havia muita restrição e críticas ao uso da escala, mas depois ela foi sendo estudada em praticamente todos os contextos, né, que alteram o nível de consciência, e perdeu um pouco aquela ideia de que, não, o prognóstico só é válido se a gente estiver falando de trauma crânioencefálico. Mas depois, porque é muito diferente, a gente tem um trauma crânioencefálico e tem um Glasgow 4, né, um ruim, com um nível de consciência bem alterado, ou eu estou falando de um idoso que é diabético, descompensou o diabético, ficou em coma e tem um Glasgow 4 também. Então, o 4 dessa escala, o prognóstico lá no trauma crânioencefálico é ruim, mas um 4 numa descompensação diabética não é ruim, né, porque é só uma coisa que poderá reverter e a pessoa volta para o nível normal, então, da consciência. Então, nesse sentido, só que a gente tem que olhar um pouco, quando vê valores de prognóstico e tal, de que em contexto a gente está usando essa escala e se aquele dado, né, de prognóstico serve para aquele meu contexto ou não. Outros aspectos importantes aí do estado mental são as funções cognitivas. Então, só coloquei um pouquinho aqui quais são as funções cognitivas para lembrar vocês, como orientação, a memória, a linguagem, as funções executivas, que compreendem vários aspectos nos quais o lobo frontal é muito importante, aquela região bem anterior do lobo frontal é muito importante para planejamento, abstração, tomada de decisão, cálculo e as habilidades sociais. Então, tudo isso aí são as funções executivas. E, por final, então, as praxias e as gnosias. As praxias são as habilidades motoras aprendidas e as gnosias são a capacidade do reconhecimento sensorial, né, de todas as naturezas sensoriais, então, visual, auditivo, tátil, gustatório e assim por diante. A gente pode usar alguns instrumentos rápidos de avaliação de estado mental. Eu coloquei aqui o mini exame do estado mental, esse está em azul, e esse outro com esses desenhos, né, desses animais é o MoCA. É claro que tanto um quanto o outro pode ser bom para dar uma ideia desse funcionamento cognitivo meio global, mas não vai servir para fazer uma análise muito aprofundada se a gente quiser estudar mais uma função ou outra, enfim, por suspeitar que o paciente pode ter mais um comprometimento de memória episódica, por exemplo, esses testes já não vão falar muito bem, vão dar uma pista. Por exemplo, no Mini-Mental tem muito mais memória e linguagem, um pouquinho de função visoconstrutiva, e o MoCA tem bem mais funções executivas, também tem memória e linguagem, mas tem bem mais aspectos, né, de função executiva. Então, é sempre bom ter uma noção, assim, para que servem, né, esses testes, depois se começa a falar muito, né, sobre eles. Bem, então, voltando agora, entrando, né, nos demais aspectos aí do exame neurológico, a gente passa para a inspeção. A inspeção é muito importante. É aquilo que começa, né, muito antes do paciente assim, chegar por exemplo, se for um consultório, né, ou no ambulatório, o paciente sentar na cadeira ou entrar na sala, vai começar na hora que a gente chama a pessoa, já começa a rodar ali a inspeção mais global, essa mais geral. Então, essa pessoa está sentada sozinha, ela senta com apoio, ela precisa de cadeira de rodas, ou ela vem de maca. Eu conversando com essa pessoa, ela mesmo fala e conta as coisas espontaneamente, a movimentação da face, a expressão facial me chama atenção já alguma coisa alterada, a gesticulação já vai me dizer se tem um lado que não mexe nunca, já começa a ficar meio óbvio um dos problemas que essa pessoa pode ter, né? E muitas coisas que a gente vai observando já nessa inspeção geral, assim, enquanto a gente vai fazendo a anamnese, então conversando com o paciente e os familiares quando estão presentes, nem sempre a queixa do paciente ou na história aparece ali aquilo que a gente está enxergando às vezes de alterado no paciente. Então a gente deve perguntar
né? Não deixar assim, eles não falaram nada, também não vou perguntar. Não, tem que saber. Vai que tem uma paralisia num membro superior só. E tudo que o paciente está se queixando, por exemplo, é cefaleia, não tem nada a ver com aquilo ali. Eu vou perguntar se aquilo, o que aconteceu, por que está com esse comprometimento, essa incapacitação naquele braço, enfim, entender? Só foi um acidente, porque às vezes em toda a história a pessoa não conta isso, né? Mesmo que tenha sido um acidente, ou tenha sido qualquer coisa, pois é, mas eu era criança, achei que isso nem interessava, mas a gente tem que ter essa curiosidade o tempo inteiro presente, né, para entender direito aquela situação da pessoa, né? E a inspeção mais específica mesmo, então a gente vai começar quando vai dizer, bom, agora eu vou colocar o paciente aqui, nessa maca e a cama, e vai começar o exame propriamente dito. Então, ali eu vou observar coisas mais específicas. Coloquei aqui para mostrar para vocês, por exemplo, fasciculações. Às vezes a gente, conversando, a pessoa com uma manga comprida e roupa toda, a gente não consegue ver as fasciculações, o paciente pode até estar referindo que tem partes do músculos do corpo, ou partes do corpo, ou a carne, como às vezes eles falam, né, que fica se mexendo sozinha. Então, bom, agora aqui eu tenho que, para poder botar no outro. Então, isso a gente vai ter que olhar mais especificamente. Então, aqui tem um exemplo de uma fasciculação na mão, né, nessa região tenar aqui. Espero que vocês estejam vendo isso. Sim, dá para ver, prof. Tá, ok. Então, bem claramente, né? Então, as fasciculações, às vezes a pessoa mesmo refere, mas às vezes não. Então, a gente vai, dependendo, né, do que a pessoa está falando, dos seus problemas, mas também a gente vai procurar para ver se não tem, né, fasciculações. O que é também fácil da gente enxergar na observação? Tremor. Então, aqui eu coloquei um tremor parkinsoniano muito claro, né? Importante, nem sempre doença de Parkinson idiopática tem tremor, não é obrigatório, mas uma parte dos pacientes tem bastante tremor. Então, começa aí um tremor de repouso, um tremor postural junto, né? Enquanto a pessoa está conversando, se ela está com os braços em repouso, já estou enxergando ali o tremor. E se depois, na parte mais específica, então eu faço algumas manobras, como exatamente fazer a pessoa ficar com os braços estendidos, ou seja, numa postura, né, para ver se mantém o tremor, desaparece, aumenta, o que acontece. É sempre muito importante isso. Bom, o outro é um vídeo, vou passar lá para o próximo, então, um tremor que a gente chama tremor, na realidade não é bem um tremor, né? É uma decomposição de movimento. Então, quando faz a prova essa, o dedo ali, no caso na caneta, não é dedo, a gente enxerga direitinho ali aquela decomposição do movimento que parece mesmo, né? Vou botar de novo, parece como se fosse um tremor, por isso que é chamado de tremor de intenção, né? É isso. O próximo, então, uma tetose, que também a gente vai ver isso durante a inspeção, que é esse movimento involuntário rápido, que envolve os dedos, né, das mãos e eventualmente dos pés, mas muito mais frequentemente nas mãos, e que pode ter só esse, mas pode estar associado a outros tipos de movimentos involuntários, que eu vou mostrar também em seguida. Então, isso é uma tetose praticamente pura, né? Mais difícil da gente ver, que é esse movimento chamado de parece tocar piano, enfim, tem várias formas de se referir, né? Então, aqui uma coreia, então, um outro um movimento bem mais amplo, mais brusco, que envolve grandes articulações, por exemplo, nos 2 membros superiores dessa paciente. Agora, quando ela estica os braços, dá para ver que ela também tem, além dos movimentos bruscos da coreia, ela também tem um pouco de atetose, né, nas mãos, e esses movimentos rápidos, bruscos aí nos membros inferiores também é da coreia, né. Bom, daí isso aqui já é outra coisa. Bem, ainda um aspecto importante na inspeção, que é em relação ao trofismo, né, da gente avaliar bem a simetria,
enfim, o padrão, né, atrófico do paciente, se a gente identifica uma alteração, né, do trofismo em algum grupo muscular, saber se referir àquilo do ponto de vista de terminologia de forma adequada, né, que é saber diferenciar entre atrofia de hipotrofia. Então, a atrofia, e aí o que vai importar é a história. Eu não tenho muito como saber, só olhando ali, eu não vou conseguir dizer, se a gente não souber nada do paciente, larga ali, ó, entra aqui, olha aquilo ali, eu entro e vejo uma perda de músculo, né, importante, e saio, e aí alguém me pergunta, aquilo é atrofia ou hipotrofia? Eu disse, não vai dar para dizer, né, com certeza. Então, porque a atrofia é essa perda do volume muscular de forma adquirida, e é verdadeiramente uma perda. Então, a pessoa desenvolveu aquela musculatura de forma normal e, de repente, por alguma razão, por uma lesão ou até por desuso, né, houve uma diminuição daquele volume. Agora, a hipotrofia é um comprometimento primário neuromuscular, ou seja, nem tem o desenvolvimento da massa muscular. É aquilo que tem que acontecer muito cedo na vida, como a gente vê na poliomielite ou outras doenças que afetam o neurônio motor lá na medula, ou, enfim, que tenha outro com comprometimento até periférico muito cedo na vida, também vai levar a uma hipotrofia. Então, assim, não é porque, digamos, a perda de volume é pouquinho, a gente vai chamar de hipotrofia e a atrofia ser total, né, ou maior. Então, é que, na verdade, tem uma ligação com a forma, né, do comprometimento. Então, não são sinônimos, né, e não é que quer dizer uma coisinha mais leve do que a outra. São coisas diferentes. Então, aqui tem uma atrofia, então, numa pessoa de 76 anos com uma miopatia de Welander, que tem esse comprometimento aqui importante, né, dos interósseos e da região tenar, a região tenar bem esvaziada, né, então, isso aqui é uma hipotrofia, né, claro, desculpa, nossa, é uma atrofia, né, claramente. Bem, outros aspectos, então, tônus, a força, os reflexos miotáticos, o equilíbrio estático e dinâmico, né, com a marcha, daí vem a sensibilidade e os nervos cranianos. Então, em relação ao tônus, né, uma pessoa com um tônus bem preservado, a gente vai dizer que é eutônica, né, ou tem um estado de eutonia. Se tem um comprometimento com uma diminuição do tônus, vou chamar isso de hipotonia, ou de uma perda completa, vou chamar de atonia. E se tem um aumento do tônus, eu vou chamar isso de hipertonia. As paratonias são diferentes, né? É uma resistência maior, então a movimentação passiva de uma articulação para todas as direções, sem nenhuma característica específica, e geralmente é voluntário. Às vezes não é proposital, a pessoa às vezes não está se dando conta que está fazendo aquilo, mas é voluntário. Então a gente pode tentar usar algumas manobras, enfim, para diminuir a atenção, né, ou o foco da pessoa para aquela prova ali que a gente está fazendo, às vezes melhora um pouco, mas às vezes não adianta nada. Então, a gente vai descrever isso como paratonia, né? Bom, agora, os aumentos do tônus, a gente tem a hipertonia plástica, né, com rigidez, que é o aumento do tônus percebido por toda a amplitude do movimento, caracterizado, então, pela presença disso que a gente chama dos movimentos em roda denteada, movimentos de alavanca, né, percebidos por toda a amplitude do movimento. E a hipertonia elástica, que é a espasticidade, então, que depende de velocidade inicial e da força, né, durante a movimentação passiva do membro, então é dependente de velocidade e força. E aí, o bem característico ali é o sinal do canivete, então a gente vai encontrar aquele paciente com aquele membro superior, no caso, paralisado, né, ou com a força muito diminuída, então, geralmente, numa postura que é determinada por essa hipertonia, a gente vai tentar fazer a movimentação, né, da articulação e a gente encontra uma resistência enorme. Às vezes, a impressão que dá é que a gente vai ter que fazer tanta força para poder estender aquele membro que parece que vai quebrar ou machucar a pessoa, mas não precisa aumentar a força, basta manter a mesma força que essa articulação é solta, né, e aí a gente consegue completar essa extensão, e se a gente
solda, libera o braço, ele vai voltar para aquela posição anterior, né, determinado, então, pela hipertonia. Então, isso é espasticidade, né, esse é o sinal do canivete, e a gente vai encontrar essas situações em comprometimentos bem diferentes. Então, eu vou encontrar rigidez, então, essa que é a hipertonia plástica, nos comprometimentos do sistema extrapiramidal. Então, nenhuma outra alteração vai causar hipertonia plástica com a rigidez e roda denteada. Só comprometimento extrapiramidal. Por outro lado, a espasticidade com o sinal do canivete, eu só vou encontrar quando eu tiver comprometimento do sistema piramidal, ou seja, uma característica de comprometimento do primeiro neurônio da via piramidal. Então, a gente nunca vai dizer que tem uma lesão periférica causando espasticidade, não dá. O sistema nervoso periférico jamais vai ter como alteração correspondente espasticidade. Então, a espasticidade é de comprometimento central do primeiro neurônio do sistema piramidal. Então, isso sempre tem que ficar ali. Essa é uma das primeiras coisas que tem que ficar completamente gravado, né? E aquele entendimento da via, do que é o piramidal, o que é o extrapiramidal, enfim, isso aí é muito importante, né? Para poder entender bem todas esses resultados aí de um exame neurológico. Agora, em relação à força muscular, a gente vai dividir em dois tipos, né, de manobras. As manobras deficitárias, que para o membro superior a gente usa os braços estendidos, e Mingazini para os membros inferiores. Eu vou mostrar um vídeo agora em seguida. Com as manobras contra resistência, então, que avalia a força de cada grupo muscular em separado, contra uma resistência oferecida pela força do examinador. Então, eu vou lá, quero saber como é que é a força do bíceps, eu vou pedir para a pessoa fletir o braço, né? Ou como a gente chama, a força de Muck, aí a gente faz força ao contrário, eu tenho ideia da força daquele músculo num membro e no outro membro. Sempre a gente faz um lado e o outro, um lado e o outro, um lado e o outro, para ir comparando, né, segmentarmente, e para no final ficar com uma ideia muito clara. Se a gente usar só uma parte, por exemplo, se eu ficar só com a manobra deficitária, ou ficar só com a força-resistência, eu vou ter dificuldade de fazer a graduação da escala de força aqui, que é uma escala super utilizada, né, por neurologista e por neurocirurgião também, mas por neurologista é um óbvio, assim, né? Então, como que é essa escala de graduação de força? A gente classifica, então, o grau, né, a intensidade da força vai de 0, que é nada, nenhuma contração muscular, então é uma aplegia. A gente pode pedir para a pessoa tentar se esforçar e fazer qualquer movimento com aquele músculo e não acontece absolutamente nada. O 1, a gente enxerga algum movimento no músculo, mas nenhum movimento é obtido na articulação. A força 2 mexe o músculo, faz o movimento da articulação, mas não consegue levar o membro contra a gravidade. Então, aqui eu podia, nesses primeiros, estar usando só manobra contra resistência, mas aqui no segundo eu já preciso fazer movimento de membro. Então, não dá para ser só uma coisa, a gente tem que usar as duas, né? A manobra deficitária mais as manobras contra resistência. Então, aqui não vai contra a gravidade. No 3, tem um movimento, vai um movimento contra a gravidade, mas não contra a resistência adicional, que é tempo, ou seja, é elevar e segurar, né? Contra a gravidade. Então, no 3, normalmente a pessoa consegue fazer contra a gravidade e logo em seguida o membro começa a cair. O 4, vai o movimento contra a resistência adicional, que é elevar, né, e segurar, mas não completamente normal. Ou seja, se a gente vai esperar os 15 segundos, no final ali, dependendo, 8, 9, 10 segundos, já começa a ter uma pronação, uma pequena queda daquele membro. Então, tem um 4. E o 5 é completamente normal. Então, a pessoa eleva os membros, segura, vai contra a gravidade, segura 15 segundos, não tem nenhuma queda. Agora, se eu estiver tentando avaliar bem distal a força, essa manobra contra a resistência também já não me ajuda muito. Eu tenho uma força proximal preservada, a pessoa eleva os membros superiores,
segura, mas eu não fico sabendo como é que está a força bem distal. Então, de novo, vai lá a importância da movimentação contra a resistência para eu poder classificar isso direito. Então, eu vou ter que fazer um desenhinho, que a gente usa bastante isso, né? Um desenhinho da pessoa, usava, na verdade, quando era escrito no papel, com caneta. Hoje, apesar de ter algumas propostas desses registros de exame neurológico no computador, né? Eu não, agora, de verdade, assim, acho que não me lembro de nenhum lugar aqui que a gente abra ali para registrar e está ali o bonequinho para a gente colocar, enfim, se é 0, 1, 2, 3, 4, 5 em cada segmento, em cada porção, né, do membro superior e do membro inferior, tipo distal e proximal, distal e proximal. Mas então, daí isso vai ter que ser colocado no texto ali, né? Que distal no membro superior tinha uma força 2, por exemplo, e um proximal dos membros superiores tinha uma força 4 para 5, digamos, lá, algum tipo de comprometimento. Então, sempre a gente precisa das duas coisas para poder ter uma ideia completa, né, da situação da força muscular de um paciente. Então, agora eu vou mostrar aqui para vocês, tem mais de um vídeo, mas eu vou focar mais no primeiro, que é como se faz, né, o exame motor. Esse é um vídeo do Manual Merck, né, da instituição. Então, examination of the motor system includes inspection, as well as assessment of muscle strength. Eu vou ver se eles têm uma legenda, pode ser que vocês me falem se assim, ó, só eu passar o vídeo deixando a legenda em inglês, tá ok? Ou prefere que eu passe um pouquinho, traduza, enfim, vamos tentar assim ver o que acontece? Eu acho que pode ser, prof. Aí você faz algum comentário que você está pertinente. Uhum. System includes inspection, então, as well as assessment of muscle strength, muscle tone, muscle bulk, and fine motor movements. Bom, então exatamente o que a gente estava falando até agora, né? A inspeção, a força, o tônus, o trofismo, né? Que ele fala do muscle bulk, então o trofismo ali, e mostrou bem na mão, né, da pessoa, e também já está falando aí de movimentos finos, né? Falando já um pouco mais em relação à velocidade, né? Dos movimentos, já começando a entrar um pouquinho ali para o extrapiramidal, né? Enfim, mas que é de regulação motora também, né? Test and compare both sides of the body whenever possible. Então, o exame propriamente Begin the dito. motor exam with inspection. Most of the motor exam can be done with the patient sitting. Inspect for asymmetry in posture that could indicate muscle imbalance. Então, sempre observar bem, né, as simetrias e tal, pode ser feito num paciente sentado. Aliás, pode e às vezes tem que ser feito como é possível. Então, às vezes, idealmente, seria com a pessoa sentada, ou dependendo da parte do exame, é melhor com uma pessoa deitada, mas às vezes a única coisa que a gente tem é uma pessoa deitada, ou às vezes a pessoa está numa cadeira, numa coisa que foi colocada ali e não tem como mexer naquele momento. Então, vai ter que ser assim e a gente vai se virar para fazer o exame, né? Isso é muito importante. Não dá para dizer, não deu para fazer o exame que o paciente estava em coma, por exemplo. Eu não ia obedecer comando, não interessa. A gente examina, tem as formas de fazer isso, né? Ou, enfim, o paciente só sentou, eu não pude fazer aquilo ou outra coisa. Não dá, a gente vai tentar examinar tudo, e aquilo que não consegue fazer, a gente escreve, não pode dizer, esses dias eu vi uma discussão, uma pessoa disse, não, mas se não pôde fazer, eu posso pôr negativo. Não, negativo dá uma ideia de que não tinha o problema, né? Como se tivesse sido examinado e não tinha o problema. Então, a gente não pode escrever assim, tem que escrever, não foi possível realizar isso e aquilo, porque o paciente, enfim, estava na condição XYZ que não permitia fazer aquelas manobras.
noting Então, involuntary movements such as tremors or tics, observar as o well as pessoal em their repouso, né, relationships to para ver se movement and tem esses position. movimentos involuntários. Inspect the muscles for atrophy, hypertrophy, and fasciculations. Inspect both proximal and distal muscles, for example, both the shoulders and hands. In the hands, specifically inspect the hypothenar and thenar eminences and the dorsal Na mão, né, então interosseous examinar muscles, bem a which região decrease tenar e in size with hipotenar, aging in normal os people. interósseos. Test strength by assessing resistance to force. Grade strength on a scale from 0 to 5 as described in the text. Medindo Begin força with the ali. neck and progress caudally. Test strength of neck extension with the chin on the chest. Do Have the patient pescoço, né, que é extend against the importante a gente resistance of lembrar your de hand. examinar. Stabilize her chest with your other hand. Test strength of neck flexion with the head raised. Have the patient flex against the resistance of your hand. Esse é Stabilize her talvez back with dos your other mais hand. comuns, né, da gente When usar testing para limbs, isso, né, compare pedir para a each pessoa limb to the fletir a other cabeça side. contra a mão da Pronator drift gente. is a good initial screen for symmetry and weakness. Have the patient hold her arms in front of her with palms up, Aqui and isso have her aqui, shut então, her já é a arms and hold manobra her arms deficitária, né, motionless dos for membros 20 seconds. superiores. Subtle weakness will manifest as a slight downward drift of one arm with inward rotation of the hand. Então, exemplo aqui, né, se tem alguma pequeno déficit de força, vai aparecer essa pronação que eles chamam de pronator drift. Suggesting intact strength, coordination, and proprioception. To test shoulder strength, have the patient Força, né, abduct each arm, do first to ombro, 90 então mandar degrees, elevar o then braço. 180 degrees. If she can do this, have her maintain abduction against resistance. Press down on each arm. It requires more strength to resist pressure distally, so if the patient is weak, press closer to the shoulders. With the patient's arm in the same position, put your hands below her arms and have her push downward. To test upper arm strength, have the patient flex her elbows to 90 degrees and push against your hands to test elbow extension. Então, essas são provas, manobras, então, contra a resistência, to né? test elbow flexion. If the patient is strong, you may need to stabilize her shoulder with one hand and provide resistance with the other. Test the strength of wrist extension and flexion. Do pulso, né? Tanto extensão quanto flexão. Test combined strength of hand muscles by assessing grip strength. Have the patient forcefully squeeze two of your fingers, Grip, né, que then é try to pull your fechar fingers as away. mãos, assim, Avoid apertar using uma three coisa of no your meio. fingers because compression may be painful. Test interosseous muscle strength by having the patient spread and close her fingers. If she can do this, provide resistance using the same finger on your hand. Test the strength of finger flexors by interlocking your fingers with the patient's and flex your fingers against each other. Test combined strength of the lower extremities and some trunk muscles by having the patient stand up and sit back down while holding her arms crossed. Essa é uma manobra Test hip flexion simples by também, having the quando é patient possível, raise né? her knee Pedir para from a pessoa levantar e sentar só com a força dos membros inferiores, aí testando a força mais proximal, né, do membro inferior. Test upper leg strength by having the patient straighten and then flex each knee against resistance. Test strength of thigh abduction by having the patient push her knees outward against your hands. Pushing inward tests thigh adduction. Test strength of ankle dorsiflexion by pressing down on the dorsiflexed ankle. Then test ankle plantar flexion by having the patient step on the gas against resistance. Inability to overcome resistance applied only with your hand indicates weakness. Test strength of foot inversion and eversion by applying resistance to those movements. Girar o pé para fora ou para dentro, test the strength of hip extension, have the patient lie prone and lift her leg up off the bed. Mandar a pessoa, essa é uma prova importante, né, quando a gente suspeita de perda de força pés proximal. Agora começa vendo tônus, então a movimentação passiva, né, das articulações. To detect subtle rigidity, particularly cogwheel rigidity, use reinforcement, which is voluntary movement of the contralateral side. Here, the patient opens and closes her left hand, while the examiner assesses tone aquela of the right situação que eu wrist. falei, que às vezes o paciente sem querer, tá trancando ali, que a gente não consegue fazer o movimento, fazer uma outra coisa no outro membro, que a pessoa põe a atenção daí para o outro membro.
os movimentos rápidos, alternados também. Bom, é isso desse aqui. Bom, tem um outro vídeo, eu não vou passar, porque eu mando essa aula, né, para vocês. Aqui tem esse vídeo, que esse é mais longo, e é totalmente focado, assim, para as alterações parkinsonianas. Então, tem muitas provas interessantes, mas tem que ter uns 20 minutos para assistir ele inteirinho. Eu só coloquei aqui porque eu queria fazer esse comentário, vai depois para vocês, tem o link, aí vocês podem olhar. Então, várias manobras, então, para a bradicinesia, para a rigidez, para as alterações posturais, né, que a gente, para observar os movimentos involuntários, também é bastante interessante, muito bem feito aquele vídeo. Bom, os reflexos miotáticos, então, também faz parte da rotina, né, a gente investigar o que a gente utiliza aqui na rotina. O mandibular nem sempre está na rotina, mas é sempre bom lembrar, porque, inclusive, a gente está vendo aqui função do quinto nervo craniano, né? O bicipital, o braquiorradial, o tricipital, o patelar e o aquileu. Então, com as raízes aqui de origem também desses, para esses arcos reflexos, que eu até coloquei aqui também. Sempre muito importante lembrar, né, que o reflexo que a gente está, miotático, que a gente está provocando, é apenas a comprovação de como está funcionando aquele arco reflexo. Então, se tem alguma alteração, né, desse circuito, é óbvio que a gente não vai fechar o circuito aqui, e a gente não vai ter um reflexo para enxergar. Por outro lado, se eu tenho aqui o corpo do neurônio motor sem a inibição vinda do primeiro neurônio, eu tenho o corpo desse segundo neurônio completamente liberado, então eu vou ter um exagero ali de resposta, né, e, portanto, vou ter uma hiperreflexia. Então, sempre lembrar isso. Então, nenhuma outra alteração vai causar hiperreflexia, né? Só tem uma que causa, que é o comprometimento piramidal, ou seja, a perda da influência do primeiro neurônio em cima do segundo. Agora, a diminuição ou a ausência dos reflexos, aí eu vou poder observar isso em várias situações, mas fundamentalmente o mais importante são as alterações do sistema nervoso periférico, ou seja, depois que sai ou antes que entre a informação sensitiva, portanto, o circuito não fecha, daí a gente não vai ter o reflexo, ele vai estar muito diminuído, né? Então, sempre lembrar disso, que se eu vejo diminuído, já leva para uma direção, se eu vejo aumentado, já leva para outra direção de raciocínio. E aqui tem um vídeo também para a gente ver a pesquisa dos reflexos. Reflexes are assessed bilaterally. Examination então, tem que examinar sempre bilateralmente, né, um lado e o outro, para já ir formando essa ideia. Então, o do bíceps, o tríceps, o braquiorradial, o patelar, o aquileu, aí o mandibular. Bom, aí tem aqueles reflexos de liberação piramidal, ou reflexos primitivos também, acho que, e agora depois ele vai mostrar mais especificamente todos eles. Então, os sucedâneos, né, do Cotânico, do Babinski. Agora, como faz? Bom, é a questão do martelo, né? Então, deixa eu parar ali e falar sobre isso. Bom, o martelo. O martelo, melhor quanto mais pesado o martelo, mais fácil vai ser a pesquisa de reflexo. Então, às vezes a gente pode dizer, não gostei muito desse formato aí, ou não gosto desse martelo. Bom, pode usar outro. O que é importante é a gente verificar o peso que ele tem. Às vezes, esses triangulares, que é o mais comum, e eu, na real, me acostumei sempre a usar aquele martelinho, né, com a borracha triangular, também tem muita diferença do peso da borracha de um para o outro. Então, se eu chego num lugar que tem para vender 3 ou 4, aí eu vou dizer assim, me apaixonei por aquele que a borrachinha era cor-de-rosa, mas justamente aquele era muito levinho, não vai dar, melhor ficar com o preto mais pesado. Mas às vezes a gente encontra até uns coloridinhos com uma borracha mais pesada para quem, enfim, achar que
enfim, se apaixonar lá pela cor do martelinho, né? Isso não tem nenhum problema. Mas, de fato, vai fazer diferença usar um martelo mais pesado, né? Porque a importância na hora de pesquisar o reflexo não é o quanto que a gente bate, mas sim o peso do martelo que cai em cima daquele tendão para desencadear o reflexo. E isso também, né, com o tempo a gente adquire isso muito melhor, de tanto fazer, até que vai ficando realmente vai ficando melhor, né, a forma como a gente usa o martelo. É que nem aquela manobra de percussão, né, que a gente faz bastante para abdômen, para ver a borda do fígado, que se a gente faz com a mão dura, a gente não consegue ouvir o som direito, tem que fazer aquela coisa que diz, né, quebra o punho. No martelo é a mesma coisa, é quebrar o punho e deixar o martelo cair com a força dele, com o peso dele, e não a gente levar o martelo duro, assim, com o braço duro. Não é a melhor maneira. Strike briskly. Encourage the patient to relax the extremity being tested. Bom, então, pedir para a pessoa ficar bem relaxada, né? Isso claro. Nesse caso do bíceps, a gente sempre percute em cima do dedo, né? Aí varia. Por exemplo, tríceps. Tem gente que também põe o dedo, vai percutir, não, mas pode ser feito direto, sem colocar o dedo. O braquio radial, que também, aí ele faz todos os reflexos colocando o dedo, e não necessariamente para a gente conseguir uma boa resposta do braquio radial, e assim como era lá do tríceps, não precisa. O patelar, ele também faz isso, que de alguma forma, digamos assim, fica mais certo que está em cima do tendão, né, porque está sentindo ali no dedo. Essas manobras, né, Gendracic e tal, como era chamado, o mais clássico, que é essa aí, né, a pessoa fazer um movimento com os membros superiores para não prestar atenção na manobra do reflexo lá no membro inferior. Aí o aquileu. It may be easier to elicit this reflex with the patient kneeling on a chair. Pedir para o paciente ficar ajoelhado em uma cadeira com o pé caído, então, é uma forma muito fácil de conseguir o aquileu, mas às vezes não é possível, né? Às vezes não tem como pôr o paciente, pedir para levantar e ajoelhar em cima de uma cadeira. Então, mas quando é possível e a gente não está conseguindo ver muito bem o aquileu, essa é uma forma interessante de resolver. Estou mostrando com o paciente deitado, né? Então, aí o aquileu também, sempre a gente faz essa manobra de cruzar a perna para poder liberar o pé. Aí o mandibular. Bom, aí os reflexos patológicos, esse aí é o Hoffman. Então, é essa batidinha na unha e a gente vai observar se a pessoa faz tipo de uma pinça com o indicador e o polegar. Vamos colocar. Test for the glabellar reflex by tapping the end of the middle finger and que essa pessoa é normal, não tem, mas eu tenho depois um outro vídeo que mostra a alteração. Então, aí é o glabelar, o normal é a pessoa pode piscar 1, 2, 3 vezes, depois não pisca mais, né, para esse estímulo na glabela. O paulo mentual, então eu vou fazer esse estímulo na palma da mão e vou observar se tem uma contração no músculo no queixo, no mento. Não vai provocar nenhum movimento da mandíbula, é só aquela pequena contração. Ali era de sucção também, fazendo aquele estímulo em volta da boca, né? Tem algumas doenças neurodegenerativas que acaba ocorrendo uma perda, né, da influência inibitória da córtex em cima desses núcleos mais mesencefálicos e aparece de volta. Todos esses reflexos, na verdade. Aí
seria assim, os pontos cardeais que a gente vê num bebê, que a gente estimula e vai virar a boca para o lado onde está sendo estimulado. E se a gente colocar alguma coisa no estímulo no lábio, vai sugar, né? Também isso tudo a gente pode ver em algumas doenças degenerativas. Aí o cutâneo plantar, né, que o normal é essa resposta flexora, e se a gente encontrar a extensão, é o cutâneo plantar extensor, ou o chamado sinal de Babinski. Bom, aí, então, a gente pode, são os sucedâneos, né, do Babinski, então o Shadok, o Oppenheim, que vai pela crista da tíbia, enfim, são outros que também ajudam a entender se eu tenho um cutâneo plantar extensor, entendendo a dimensão dessa liberação piramidal, né? Bom, a gente pode graduar, então, a resposta do reflexo miotático também vai de 0 a 4, então 0 é ausente, 1 é bem diminuído, 2 é normal, 3 é vivo e 4 é hiperativo, que eu posso ter clonos associado. Nas pessoas, existe uma variabilidade gigante entre as pessoas normais, então eu sempre digo, entre 0 e 3, a gente encontra de tudo. Em pessoas normais. Agora, o 4 nunca vou ver em ninguém que seja normal. É muito difícil. Aí vai dizer assim, mas e se eu encontrar um 0 em alguém e não consigo ver nada do reflexo, eu posso dizer que é normal? Se toda pessoa, aquilo ali for simétrico e não tem nada a ver com nada de nenhum tipo de comprometimento, é claro que por alguma razão a gente não está sendo possível fazer o reflexo, né? Mas não tem nenhum significado. Então, sempre observar isso, né, como um todo na pessoa. Bom, então, agora aqui, então, esse vídeo com o cutâneo plantar mostrando, né, o sinal de Babinski. Hi, welcome back to PhysioTutors. The Babinski sign has a reported sensitivity of 51%. Então, sempre a gente, na verdade, fala que está fazendo a pesquisa do cutâneo plantar e que a resposta extensora que é o sinal de Babinski, né? Apesar de que essa pessoa aí, lá pelas tantas, ele fala de reflexo de Babinski. Não existe reflexo de Babinski. Então, essa é a pesquisa clássica, né? Bem lateral na planta do pé e termina lá na base, né, dos dedos do pé e a gente vai ver flexão. Então, quando a gente faz a prova e vê essa resposta bem extensora, então a gente tem um sinal de Babinski presente. Né? Bom, aí também, eu acho que ele fala... Não, é isso aí. Os chamados sucedâneos, então aqueles que apareceu no vídeo anterior, né, que é tanto o Shadok quanto o Oppenheim, a gente pode fazer para que dá uma ideia da dimensão dessa liberação piramidal lá no membro inferior. Também tem outros reflexos, como o cutâneo abdominal, que é, na verdade, bem simples, com algumas dificuldades, porque para a gente poder observar, na verdade, precisa de uma parede abdominal com uma musculatura efetiva e sem muita gordura para poder observar. Então, às vezes, é bem difícil. Né? As pessoas mais velhas, ou que nunca fizeram muito exercício, ou estão muito obesas, né? Coisas frequentes na nossa população, a gente não consegue ver direito, mas lembrar que existem. Então, quando a gente não consegue ver, quando deveria ver, por exemplo, uma pessoa assim, né, com um abdômen ok, isso é uma indicação, também é mais uma indicação lá de comprometimento do sistema piramidal. Um paciente de dorsal com a parede abdominal em completo relaxamento, o examinador estimula o abdômen do paciente no sentido da linha mediana em 3 níveis: superior, médio e inferior. A resposta esperada é a contração dos músculos abdominais, que determina leve deslocamento da cicatriz umbilical para o lado estimulado. Exatamente. Então, se eu for daqui para lá, eu vou ter um pequeno deslocamento da cicatriz umbilical nessa direção, da onde veio o estímulo. Daqui para lá, e do outro lado a mesma coisa. Então, eu vou ver sempre esse pequeno deslocamento da cicatriz umbilical em direção de onde veio, né, o estímulo.
Mas é isso, talvez por esse motivo, né, que eu estava falando, que hoje, às vezes, é difícil da gente conseguir observar, foi perdendo um pouco o valor de se pesquisar o cutâneo abdominal. Bom, agora aqui de novo, então, aqui a pessoa vai ter um Hoffman presente, né, que é aquela, que dá uma ideia, né, da intensidade do comprometimento piramidal no membro superior. Então, aí do Hoffman, né, a mão bem relaxada, e vai fazer essa batida, assim, na unha, né, do dedo do meio. Ó, a paciente apresentou ali, né, um pequeno movimento, ó, que faz uma pinça. Isso é um Hoffman presente, né, o positivo. E aí tem, então, o cutâneo plantar extensor, né, o sinal do Babinski bem claro. Passando agora, bom, até aqui tudo bem, não sei, eu acho que não me interromperam, porque não tem perguntas, né? Vou passar para a coordenação, então. Bom, então a coordenação... Na verdade, tem várias perguntas que o pessoal está mandando aqui, daí, eu não sei, a gente pode fazer no final, depois que você terminar a apresentação? Não, pode ser, porque como eu estou aqui cuidando entre a aula e os vídeos, eu não estou olhando lá eu não estou olhando direto ali no Meet, né? Então eu não estou vendo se tem perguntas, desculpa. Eles estão mandando no formulário que nós montamos, mas aí depois a gente faz Sim, tudo. Aí depois, ok, aí depois eu respondo todos no final. Tá, obrigada. Bom, então, para a coordenação, né, a gente tem os dois aspectos, a coordenação apendicular, então, dos membros, ou axial, que é do eixo corporal. Sempre importante saber se a pessoa está mantendo a coordenação axial também, não só a apendicular, né? Ou seja, a pessoa consegue sentar, ela consegue manter a cabeça erguida, né, em cima do tronco, ou cai a cabeça, ou a pessoa não senta justamente porque perdeu entre ou força ou a coordenação, né, axial. Bom, depois as provas clássicas, né, de coordenação, aquela prova dedo-nariz, então, que eu vou mostrar também em vídeo aqui, que pode ser dedo-nariz, dedo-nariz-dedo, né, para membro superior, que dedo-nariz-dedo envolve o dedo do investigador junto, e o calcanhar-joelho, que é do membro inferior. E as provas de movimentos rápidos alternados, né, que é a de adiapocinesia, a gente também vai observar na fala se tem alguma alteração da articulação das palavras, a marcha no movimento ocular e nas provas no reflexo de frenagem, né, que é o rechaço, se a pessoa trava, né, para um movimento rápido. Bem, então vamos dar uma olhada ali nos vídeos de coordenação. Now I'll talk about the evaluation of coordination. There are many tests that can be done to evaluate coordination, and therefore we've chosen a few that Sim, tem várias formas de fazer, que ela está falando, então escolheu alguns. A gente sempre vai fazer isso, né? Testing and coordination testing are not synonymous. Patients with motor problems, with sensory problems, can have discoordination, although they did not have a lesion of the cerebellum. Therefore, this should be called coordination. O que ela está explicando é que nem sempre que um paciente tem alguma alteração da coordenação motora, diretamente quer dizer que tem comprometimento cerebelar. Então, a gente nunca deve dizer que é uma prova cerebelar, na verdade, é uma prova da coordenação motora, né, porque tem outras componentes que podem causar alteração também da coordenação, como força e a sensibilidade, a propriocepção, né? Então, esse é um clássico que vai em direção ao dedo do examinador, vai no nariz, e o examinador pode ir trocando, né, o dedo de posição. E ele mostra que o paciente tem uma pequena dificuldade ali no final, né, uma pequena decomposição com dismetria. Also, in the upper limb, we will test the hand coordination by having the patient
perform a rapid e alternating fazendo um movement movimento test, rápido slapping his alternado, né, hands que está back de and forth from back cinesia. to front. Tem um pouquinho Can you de do it a little more dificuldade slowly? quando And vai now mais speed up. rápido. Ele não consegue manter bem em cima da perna, né, que vai sair para I'll have you fora. lie down. In the leg, we'll test coordination by having the patient run his heel up his shin to Então, his ela knee faz and dessa back down forma. as Então, sai do accurately as pé, you vai até can. o joelho e volta no pé. É uma prova ótima também. Não é só aquela que vai lá no joelho e now the desce other no pé. side. Então, pode ser qualquer um deles, não é obrigatório ser assim ou do outro jeito. Good. É isso. Então, são coisas, na verdade, muito simples, né? Não tem nenhum milagre, assim, mistério nisso. A questão toda é sistematizar. Por isso que eu acho que tem esses roteirinhos. No início é muito importante andar sempre com o roteirinho, né, do exame, porque é muito fácil mesmo que a gente esqueça alguma coisa, ou, enfim, que a sistematização não está muito clara ainda, não está completamente memorizado, né? Não criou também, às vezes, uma sistematização própria, então vai precisar o auxílio do roteiro. O equilíbrio, então, tanto sentado, aquilo que eu estava falando, essa pessoa consegue sentar, porque também tem o equilíbrio axial ali preservado, né, que é aquilo do tronco em relação aos membros inferiores, aos membros, e em pé. Então, a clássica prova de Homberg, também tem aqui... Bom, aqui, na verdade, eu só tinha um vídeo que era para mostrar um paciente com uma ataxia, né, um paciente... já tem alteração aqui do equilíbrio, né, mas porque a coordenação porque tem uma ataxia importante. Então, quando vai dar os passos, tem aquela coisa tem aquela retropulsão, né, mas porque a coordenação, então, e o equilíbrio, consequentemente, está muito alterado do corpo. Então, isso é uma marcha bem atáxica, né. Só não é aquele atáxico bem do bêbado, que eu vou mostrar um outro vídeo para vocês. Mas esse é um tipo também de ataxia de marcha. Agora, aqui para ver um pouco da marcha, a prova não tem mistério nenhum, também é só pedir para uma pessoa caminhar e observar, né? Okay, for the next part of this video, we're going to introduce the concept of sensory examination. Communicate from to there. Então, é um voluntário que vai, agora ele pede para ele caminhar normal, então a gente vai observar os passos, o movimento dos braços, a volta, né, uma voltinha muito importante. Agora, esse é chamado a marcha tandem, que é o calcanhar bem encostado, né, nos dedos do pé de trás. Então, um pé bem encostadinho no outro, chamado tandem. Eu posso pedir também para a pessoa caminhar nas pontas dos pés ou nos calcanhares, né, para ver a força bem distal. E agora fazer a prova de Homberg, que também mantém os pés juntos, o braço caído, a pessoa olhando para frente. Vai dizer que essa é a forma de manter a base mais estreita, né, de sustentação. Então, importa, né, as colunas posteriores com a informação proprioceptiva para manter o equilíbrio, a visão e, obviamente, que a força. Né? Então, quando a gente tira a visão, que auxilia no equilíbrio, precisa ter a coluna posterior, então, da propriocepção bem preservada, porque senão, nesse momento, a pessoa se desequilibra e pode cair. And deficit of his posterior columns and only his vestibular system, and thus he will fall over. I'm going to just push over. He just tend to waver first. Sim, você pode ter então essas oscilações, né? E a gente também precisa cuidar muito se a pessoa não tem mesmo risco de cair. Então é isso, é uma coisa muito simples, na verdade, né? A prova de Homberg. Então aqui eu escrevi, né, o tandem, que é aquilo do pé um encostado no outro, então fica com a base de sustentação bem estreita, né, o máximo que pode ser,
porque é um pezinho bem na frente do outro e grudado. Então, ali, se tem qualquer coisa no equilíbrio ou na coordenação, a pessoa jamais consegue fazer uma prova desse tipo. Aqui eu tenho, então, os vídeos os exemplos, né, de marchas alteradas. Então, esse primeiro, a gente tem uma marcha táxica, e nesse caso, bem que nem a gente observa numa pessoa intoxicada por álcool, e esse é feito por esse neurologista, ele faz muito bem todas as marchas, os tipos de marchas alterados, né? Então, já começa ali por dificuldade para manter o equilíbrio, então vai ter esse aumento da base de sustentação para a pessoa se manter em pé, primeiro, e aí também vai ter essa instabilidade, né? O tronco vai ficar oscilando. And there's also a tendency to lunge or to jerk sideways, and the patient has to catch para fazer o contraponto dessas oscilações, tem às vezes esses movimentos do lado contrário, né? Então parece que fica se repuxando um pouco, que é o termo. Então, quando tenta caminhar, é isso muito hesitante, né? Ó, e vai perder o equilíbrio, até essa tenta sempre a forma de corrigir, né, a alteração do equilíbrio ali, tentando fazer uma marcha com a base mais estreitada, né, que foi o que ele tentou mostrar. Então, é muito claro, né, essa marcha, essa é exageradamente alterada, assim, né. Agora aqui uma marcha escarvante, em degraus. Então é uma marcha neuropática, isso é um de comprometimento periférico. Como a pessoa não consegue fazer a dorsiflexão do pé, né, para fazer o passo, vai caminhar e se não elevar muito a coxa para puxar a perna, a pessoa vai acabar arrastando o pé no chão. Então precisa elevar bem a coxa, né, para que o pé não arraste no chão. Por isso é chamado em degraus, que dá uma impressão que parece que a pessoa vai subir um degrau. Então, isso é uma marcha de comprometimento periférico, né, de uma neuropatia, ou enfim, de outro comprometimento periférico. Agora, a marcha ceifante, ou helicoidal, que é a marcha hemiplégica, ou hemiparética, né? Hemiplégica não vai ser hemiparética. Então, pela espasticidade, né, a pessoa vai com a perna estendida e acaba fazendo, como ela não consegue dobrar, né, o joelho, vai fazendo sempre a perna vai estendida, então empurra para o lado e depois para frente. Aí vai fazendo, na verdade, como se fosse uma hélice. Então, colocando pela espasticidade, o membro vai estar, né, fletido, e a perna vai fazendo esse movimento helicoidal. Então, isso é uma clássica marcha hemiparética, né, ou ceifante ou helicoidal. Marcha miopática, quando tem comprometimento de força bem proximal aqui da cintura pélvica. As the pelvis will actually drop, come back up, drop the other side, and go back and forth instead of being nice and perpendicular to where it should be. To the leg. So, again, this is what it would look like. Vai parecer desse jeito, assim. Dá um empurrãozinho na perna para poder a perna ir para frente, e aí, como não tem aquela força da cintura pélvica, acaba empurrando daí a pelvis, né, para um lado e para o outro, e vai nesse tipo um balanço, assim, parece um requebrar, por isso é que é chamado de marcha miopática ou marcha anserina, né, que seria da marcha do pato. Depois, não, agora aqui já vamos voltar para lá. Então, todas essas marchas, e por último aqui a marcha parkinsoniana, né, aquela marcha de pequenos passos. Deixa eu começar maior aqui. Lenta, né, uma pessoa bem curvada, pode ter a presença, então, desse tremor de extremidades, num caso aqui, que é um parkinsonismo bem típico, com alteração depois de reflexo postural, também vai ver que a pessoa tem muita dificuldade de ajustar o corpo para sentar numa cadeira. Então, essa é bem típica, né, também são marchas muito diferentes.
Então, que com o treinamento a gente olha isso e já não tem como pensar em outra coisa, né? Ops. Bom, daí passamos para a sensibilidade. Então, na sensibilidade, sempre é bom dar uma lembrar aqui como é que é, né, a entrada, né, da informação de sensibilidade, então, desse axônio que vem lá de um receptor numa periferia, chega aqui no gânglio e entra no cordão, pelo cordão posterior, pela raiz posterior, aqui no corno posterior da medula, e depois vai organizar, né, esses tratos aqui, essas vias dentro da medula, nessas colunas posteriores, aqui o fascículo grácilis e cuneiforme, né, que levam, então, as informações ou dos membros inferiores e a metade inferior do tronco, que é o grácilis, e membros superiores e metade superior do tronco, que é o cuneiforme. Então, sempre é bom lembrar isso, lembrar também que tem algumas diferenças do cruzamento, né, da informação de sensibilidade, então, dor, temperatura, cruza direto aonde entra, né, no segmento onde entra aquela informação, aquele axônio na medula. Propriocepção e estereognosia vão cruzar lá na transição para o tronco cerebral. O tato leve tem uma representação bilateral, então tem uma que cruza direto no segmento onde entra e outro que vai subir do mesmo lado e vai cruzar lá na transição com o tronco. A propriocepção com o consciente, então, que vai para o cerebelo, é sempre ipsilateral, não tem nenhum cruzamento. E para lembrar, então, da diferença da parte da via motora, né, piramidal, que vai cruzar na descida, então, ao contrário, não é na subida, é na descida, vai cruzar aqui no tronco e vai daí correr pela medula daquele mesmo lado, depois de cruzado, até chegar no neurônio motor da medula, do segmento do corpo, lá do músculo, né, onde vai acabar inervando aquele axônio, ou aquele neurônio. Então, para a sensibilidade, a gente pode usar coisas muito simples, né? Tátil, eu posso usar a própria mão, posso usar um chumaço de algodão ou um cotonete, um swab, né, que é o termo mais bonito para cotonete, o inglês, na verdade, né? A sensibilidade térmica, que eu posso usar luva de borracha, uma luva com uma água mais quente, uma mais fria, mas às vezes não dá tempo de fazer isso, ou nem é preciso, eu posso usar uma coisa de metal que é mais gelado, como o diapasão ou o próprio cabo do martelo, tendo cuidado de não ficar pegando para não esquentar o metal, então para a pessoa sentir que é gelado. A sensibilidade vibratória, que a gente vai usar um diapasão, e a proprioceptiva, né, cinético-postural, que eu vou ver a posição dos artelhos, e a prova de equilíbrio também. Então, aqui tem um vídeo para a gente olhar um pouquinho melhor essas provas. Então, como examinar, né, como fazer o exame motor. During the sensory examination, you'll test many types of sensation, including light touch using a cotton swab, temperature using the large cold metal end of your tuning fork, exatamente a mesma coisa que eu acabei de falar, né? Para dor também posso usar uma coisa com uma pontinha fininha, como uma agulha, um alfinete de segurança. A grafestesia, né, para fazer números ou letras na palma da mão, e a estereognosia para a pessoa reconhecer uma forma só através do tato. Então, a prova de Romberg, no caso, para a propriocepção. Né? Each of the components, except for balance, are tested bilaterally so that one side serves as a control for the other. Então, só um minutinho, enquanto vocês, um segundinho, eu preciso agora resolver uma coisinha, esse negócio em casa é brabo, né, daí tem uma situação que é 2 minutos, eu deixo tocando ali, passando o vídeo, e só vou ali, enfim, na porta, que vou ter que ir ali resolver uma coisa. Tudo bem, tranquilo. Negócio esquisito isso, mas enfim, né, acontece. Então, vou passar ali para deixar vocês olhando isso.
Oh, Deus, vou cuidar que ele era mais para cá. Tem um negócio bem na frente que eu não consigo tirar. Gently stroke the patient's skin with a cotton swab. First, demonstrate what you will do before asking the patient to shut her eyes. Say, this is how a light touch feels. I'll touch you while your eyes are closed, and every time you feel me touch you, say yes, okay? Have the patient close her eyes. Stroke the cotton swab in the distribution of the different cutaneous nerves of one arm. And here, yes, and here, yes, here, yes, and here, yes. Remind the patient to say yes with each touch she feels. You feel this like a light touch? Yes. And here, yes. Repeat the examination in the same areas on the other arm. Here, yes. And here, yes. Here, yes. And here, yes. Next, stroke the same location on each arm, asking the patient to say whether both sides feel the same or different. Então, é sempre muito importante, né, que é perguntar se o paciente sente igual ou diferente um lado do outro, né, e vai indo para os diferentes segmentos. Aí também pode ser dessa forma, a gente faz o estímulo e combina com a pessoa para ela dizer se ela está sentindo. Então, a gente toca, a pessoa tem que dizer sim, sim, estou sentindo. Yes. Here, yes. Yes. Here, yes. And here, yes. Então, uma coisa importante é que é tudo feito de olhos fechados, né? A pessoa tem que estar com os olhos fechados enquanto a gente vai fazendo todo esse exame, porque senão não tem sentido, né? Area seems to have decreased or abnormal sensation. Do a more detailed test of that area. To assess temperature sensation, touch the patient's skin with something noticeably hot or cold. Many clinicians use the large end of a metal tuning fork, which feels cold. First, demonstrate what you'll do before asking the patient to shut her eyes. A parte de temperatura. This is how cold feels. I'll touch you while your eyes are closed, and if the object feels cold, say cold. Okay? Have the patient close her eyes. Com o paciente se sentir uma coisa gelada para dizer, tá, é gelado, frio. Cold. Remind the patient to say cold with each touch that feels cold. Cold. Repeat the examination in the same areas on the other arm. Cold. 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 Então, uma coisa importante essa é uma pessoa normal, que vai indo tudo muito bem, né, no exame, mas às vezes a gente está examinando um paciente que a gente começa a desconfiar que a pessoa, primeiro, ela pode não ter entendido direito a combinação, então refazer a combinação. Segundo, de fato, a pessoa não tem uma consistência de resposta, então a gente precisa fazer coisas como um estímulo falso. Então, não faz um movimento assim, como se estivesse aproximando alguma coisa, mas não encosta nada na pessoa. Isso para todas as modalidades de sensibilidade, sempre é bom a gente fazer um estímulo falso, né, que é não encostar nada e perguntar daí o que a gente espera, que a pessoa diga que não está sentindo coisa nenhuma, né? Então, isso testa um pouco essa consistência, assim. E às vezes a gente precisa fazer várias vezes, porque mesmo tendo todos esses cuidados, ainda assim a gente fica com dúvida. Principalmente, às vezes, quando o paciente diz que tem um nível, né, a partir de um ponto, ele começa a não sentir direito ou perdeu completamente sensibilidade, e às vezes esse nível está bem direitinho, toda vez que a gente examina, aquilo ali está presente. Outros pacientes, não, às vezes uma vez fica mais para cima, depois está mais para baixo. Tá? Às vezes precisa fazer muitas vezes para ter uma certeza, e às vezes a certeza que a gente tem é que o paciente não está referindo de forma correta. Às vezes tem que parar naquele dia, não examinar mais, deixar assim, e outro dia, se é um paciente internado, no dia seguinte, né, vai lá e refaz até ver com outra pessoa para ver uma outra opinião, porque às vezes é bem complicado mesmo essa parte do exame de sensibilidade, essa questão da coerência e da confiabilidade, né, da informação. The same location on each arm, asking the patient to say whether both sides feel the same or different. Does this feel about the same as that? Yes. Okay. Now, touch a distal location and slide the cold object proximally.
Ask the patient whether the intensity of the cold Então, sensation changes. isso vai dar uma Test ideia both de arms. se subindo, Follow the né, same ficando procedure de on the bem lower distal para um pouco mais Touch the cold proximal, object se a to one pessoa leg, tem a distribution mesma of the different percepção cutaneous nos dois membros. Cold. Remind the patient to say cold with each touch that feels cold. Ainda em relação à sensibilidade térmica, Repeat the a examination in the pessoa same areas on vai the other leg. referindo se está sentindo que é uma coisa gelada, né, que está encostando. Cold, 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 cold. Next, touch the same location on each leg, asking the patient to say whether both sides feel the same or De different. novo, agora a parte comparativa, né? Se um lado é a mesma coisa Now do touch a distal outro, location and e slide the cold esse object deslocamento de distal para Ask the proximal. patient whether the intensity of the cold sensation changes. Test both legs. To assess pain sensation, touch the patient's skin with a sharp object, such as a pin or the broken end of a cotton swab. Discard the object after use to prevent transmission of E infection. também para dor, né? Daí vai usar First, demonstrate what you'll do before asking the patient to shut alguma her coisa eyes. que possa This provocar is uma how sharp sensação feels. desagradável. I'll touch you De while your eyes preferência, are não uma closed. agulha If que the object fure. feels sharp, É say melhor yes, okay? uma coisa romba, assim, uma Touch the agulha sharp object to one romba arm ou in um the pedaço distribution of the different exatamente cutaneous de nerves. madeira, de uma espátula que a gente Yes, corta e with fica um each touch pedacinho feels meio sharp. rombo para poder estimular. Yes. 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 Repeat the examination in the same areas on the other arm. Um lado, depois o outro, a gente sempre vem de distal para proximal. Yes. 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 Next, touch the same location on each arm, asking the patient to say whether Agora both a sides coisa feel the same or different. comparativo, né, do Repeat this in membro several para o outro. locations. Now touch the arm circumferentially. Ask the patient whether the intensity of the sharp sensation changes. Test both São arms. super detalhado, que é essa avaliação de sensibilidade, né? Finally, touch Às a vezes distal na location rotina a and gente move não proximally. precisa fazer Ask the patient tantas whether the intensity of the provas sharp assim, sensation changes. mas esse é um exame Test bem both detalhado arms. de Follow the sensibilidade. same procedure on the Tá lower nesse vídeo. extremities. Touch the sharp object to one leg in the distribution of the different cutaneous nerves. Sharp. Yes. Sharp. Yes. Remind the patient to say yes with each touch that feels sharp. Repeat the examination in the same areas on the other leg. Sharp. Yes. 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 Bom, acho que já deu para dar uma boa ideia, né, de como a gente faz, como a gente procede, né, com a apresentação dos diferentes estímulos e de membro inferior e de membro superior. Então, esse é o link que vai para vocês. Quem ficar interessado pode olhar todo o vídeo, porque é muito bem feito. Esses vídeos aí do Manual Merck são todos eles muito bons, bem detalhados, né? Bom, então agora algumas dicas assim que ajudam na localização, né, em relação às alterações de sensibilidade. Então, sempre comparar a intensidade da sensação num membro, então de distal para proximal, como eu tinha comentado, e isso ajuda muito na identificação de neuropatia periférica, porque sempre a gente vai ter um comprometimento distal muito mais importante do que proximal. Entre membros ou hemicorpos, se a gente estiver pensando numa lesão telencefálica, e entre segmentos ipsilaterais, por exemplo, do rosto com o membro superior, então o rosto é da ponte, o membro superior é da medula cervical, ou do membro superior com o membro inferior, então de medula cervical para medula torácica. Eu já vou ficando, né, com essa ideia de regiões diferentes, né, das vias aí em que ponto, né, tem que estar na via, e tentar encontrar um nível sensitivo se a gente tem uma lesão medular, que aí, então vai dar bem aquela coisa do nível, aí vai depender, se eu tenho no nível do mamilo, a gente está ali mais ou menos em T4, na cicatriz umbilical mais ou menos em T10, e assim vai indo, né? Bom, os nervos cranianos, então, para completar, a gente tem 12 nervos cranianos, começando com o olfatório, o segundo é o óptico, o terceiro o oculomotor, o troclear,
depois o trigêmeo, o abducente, que é o sexto, então, terceiro, quarto e sexto são da movimentação extrínseca dos olhos, o trigêmeo é da musculatura da mastigação, né, e também da sensibilidade da face, depois o sétimo facial, que é controle dos músculos faciais, então da mímica, o oitavo, né, o vestíbulo coclear, a gente tem uma parte sensitiva, que é do labirinto, né, a porção, então, postural, né, a percepção postural, e depois a auditiva, né, do ramo coclear. Depois a gente tem o glossofaríngeo, que é misto, então da percepção gustativa, o vago, o décimo, então misto, também percepções sensoriais da orelha, faringe, laringe, tórax e vísceras, e inervação das vísceras torácicas e abdominais. O 11º acessório, ele é motor, então o controle motor da faringe, da laringe, do palato, dos músculos esternocleidomastoideu, então no movimento de lateralização da cabeça, né, do rosto, e o trapézio, então da elevação dos ombros. E o 12º hipoglosso, então a função motora, que é o controle dos músculos da faringe, da laringe e da língua. Também tem um vídeo bastante interessante aqui, para a gente olhar, que mostra bem o exame dos nervos cranianos. Hello, I'm Dr. Abbott. I'd like to examine the nerves around your face and head. Would that be okay with you? Yes, of course. At this point, I'm making observations of the patients to see if I can see any abnormality in the cranial nerve distribution. This might be something like ptosis, strabismus, lack of facial expression, salivation, muscle wasting, or facial asymmetry. Aqui os aspectos gerais, né, que são bem importantes. O sentido do cheiro, né? Isso raramente a gente avalia, mas é sempre bom saber como se faz. Então, se a pessoa tem uma queixa específica de anosmia ou de qualquer outra alteração de percepção do gosto também, a gente vai testar o nervo, o primeiro nervo com cheiros, né, apresentando alguns cheiros. Deixa eu travar aqui um pouquinho. Então, apresentando alguns cheiros e comparando um lado, uma narina e a outra, sempre as narinas em separado, e usar uns 2 ou 3 tipos de cheiros bem característicos e de material que não seja volátil, né? Então, tipo café, a gente pode usar, canela, um sabonete em barra também dá para ser utilizado, coisas também que são fáceis da gente ter ou encontrar, né, para examinar. Agora, então, do segundo nervo, né, a acuidade visual. And testing is done with the patient wearing them in order to correct any refractive errors. I'd like to test your visual acuity. Can you tell me whether you wear spectacles, please? No. Okay, I'd like you to read some print on Então, perguntou se ele precisava do óculos, ele disse que não, que podia fazer sem óculos. Então, essa é aquela cartelinha de Snelling, né? Não é. Esse ele está um texto qualquer que também a gente pode fazer assim. Eu achava que era da cartela de Snelling. Aí pedir para a pessoa ler aquilo ali numa distância que seja viável, né, para a pessoa enxergar, e que se ela tiver algum problema também a gente consegue identificar. Ó, aqui está a cartela. If you're doing the testing at the bedside in something like a magazine or a book would suffice. Pode usar um texto, uma folha de um livro, alguma coisa, uma revista, alguma coisa, até um crachá lá com o nome da gente, alguma coisa escrita, pedido para o paciente ler, isso tudo vale, né? Campos visuais, então. Could you cover your right eye with your right hand, please? I'd like you to look and concentrate in the center of my eye, and I'm going to bring my finger in, and when the finger moves, I'd like you to say yes. 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 When I'm doing this, I'm comparing the patient's visual field with my own. Yes. Então, isso que ele falou é muito importante, a gente está comparando o campo visual do paciente com o da gente. Então, a imensa maioria das pessoas não tem problema de campo visual, né? Por isso dá para fazer.
dificilmente pessoas jovens, assim, como vocês, acadêmicos e residentes, não vão ter problema de campo visual, mas às vezes uma prova dessa acaba percebendo que tem alguma alteração, rarissimamente, né? Mas enfim, então é isso, tem que ser comparado em relação ao examinador, pode ser com essa manobra que ele fez, que é se o dedo está mexendo ou está parado, ou pode ser aquele de quantidade de dedos, né, que a pessoa está vendo 1, 2, geralmente a gente usa nenhum, 1 ou 2, né, que é o mais fácil, a gente começa a botar muitos dedos, começa a ficar um pouco mais complicado para o paciente identificar. Eyes now, please. Então, um lado e o outro. Yes. Yes. Essa forma é uma forma bem simples, né, tá mexendo, tá vendo, ok. If an abnormality is detected, a formal visual assessment by perimetry or central field assessment would Então, be organized. perimetria, né, ou campo bem central. Aí For depois no fundoscopy, fundo, it's best to no dim fundo the de lights in olho, order to allow the pupil to dilate, and to ask the patient not to look directly at the beam so that the eye stays in a fixed position. I'd like to examine the back of your eye using the ophthalmoscope. What I'd like you to do, please, is to look behind me at the clock and focus então on a the gente clock pede and para not a look pessoa straight at olhar the num light. ponto mais distante, ó, que baixou a Please notice we're doing luminosidade this. ali da I'm sala onde using ele the está ophthalmoscope for fazendo o examining the exame, que patient's isso right ajuda, eye né, a gente in my poder fazer o right fundo hand, de and I'm going to olho. look into his right eye through my right eye. First of all, I'm going to examine the red reflex. Então já aproveita a luz, né, do oftalmoscópio para ver I'm now going o to move closer to reflexo examine the back of the pupilar. eye. I'm looking at the optic disc. I'm looking at the vessels. I'm now going to scan the rest of the retina. Vai fazer aquela percorrer, né, o fundo de olho para ver os vasos, para ver se encontra a papila, né, que é aquela região bem mais branquinha, às vezes é bem brilhante, assim, fácil da gente enxergar. Mas isso são coisas que a gente tem que fazer muitas vezes também, não é? Primeira vez que pega um oftalmoscópio, vou olhar um fundo de olho, já consigo ver tudo, não consegue. Também a gente precisa se acostumar, o que é que tem que ver, fazer várias pessoas diferentes para olhar. Umas pessoas têm, às vezes, um fundo de olho bem fácil da gente achar todas essas estruturas, outras pessoas têm uma cor um pouco mais escura, às vezes é difícil da gente identificar bem, principalmente se não está muito acostumado. Então, é bom variar assim, com pessoas diferentes para aprender a ver o fundo de olho, né? My left hand, and I'm going to examine the patient with my left eye. Isso agora são um lado e o outro não me interessa muito. Agora, a movimentação extrínseca dos olhos, né? O terceiro, o quarto e o sexto. Components are the ocular movements and the pupillary reactions. First, I look at the ocular movements. I check at the normal resting position of the eyes, and then at the full range of movement. Right, I'm going to test the movement of your eyes now, please. What I'd like to do is get you to focus on the tip of my pen. Então, ele vai pedir para ele focar na ponta da caneta, para ter o alvo ali para acompanhar. Pode ser a ponta do dedo, pode ser uma lanterna com a luzinha, enfim, alguma coisa que a pessoa se fixe naquilo ali. E vai acompanhar esse movimento bem horizontal, assim. Depois o vertical, né? At all stages, I'm looking to see if there's any nystagmus in any particular position. I'm now going to test for the movements of the Agora vou testar os oblíquos, né? Vai mais para o lateral e aí sobe para cima e para baixo, oblíquo superior e inferior, do outro lado também. Okay, so you didn't see double in any of those positions. Sim, também é bom perguntar, né, se a pessoa vê duplo em algum momento, né, de perseguir o alvo. Which are responsible for abduction of the eye. When the patient has a left sixth nerve palsy, the lateral rectus muscle will malfunction. When the patient looks horizontally to the left side, então, está usando uma forma de dar a visão dupla, é isso, né, porque um olho não vai acompanhar pelo comprometimento do sexto e vai dar visão dupla. And its action is demonstrated by asking the patient to look downwards and inwards. With a left fourth nerve palsy, there will be a weakness of the left superior oblique.
When the patient looks downwards and inwards, they will complain of double vision with oblique displacement of the images. Because the double vision occurs on looking rather Sim, aí than the vai left. ser quando faz a mirada oblíqua, né, para cima e para baixo, que a pessoa vai ter a visão dupla. Bom, aí o terceiro que inerva todos os outros músculos, e mais o elevador da pálpebra também, né, da pálpebra superior. Então, a reação pupilar, a gente também tem que ver a acomodação. A gente vai vendo que há uma constrição pupilar e tem que ser nos dois olhos, claro, né? The light reflex involves the perception of light by the afferent fibers of the optic nerve. O reflexo pupilar, então, envolve, né, o segundo e o terceiro. O segundo é que leva a informação e o terceiro que faz a constrição da pupila, pela parte autonômica, né, shine a light in the right eye and the right pupil constricts. Shine a light in the left eye and the left pupil constricts. When testing the consensual light reflex, I shine the light in the right eye and the left e pupil vai observar no consensual a constrição do outro lado também, né? And the right pupil constricts. The fifth nerve, the trigeminal, has both sensory and motor components. Light touch sensation is tested in the ophthalmic, maxillary, and mandibular divisions. A porção superior, média e inferior também, né, do gêmeo, da face. Vai usar um algodão, às vezes a própria mão, para fazer o estímulo sensitivo e comparar sempre um lado e o outro. O reflexo corneano, né, então também vai estimular a córnea e observar o piscamento de retorno, que é do sétimo, né? Então vai pelo quinto e volta pelo sétimo. E a gente vai ver o piscamento. Né? Estou passando um pouquinho mais rápido da parte motora do quinto, que é da mastigação. Vou pedir para a pessoa fazer movimento de mastigar, né, de comprimir, e a gente vai palpar esses músculos para ver a força deles, e eu sempre olhando um lado e o outro tudo junto. Can you open your jaw now, please? Pterygoid muscles open the jaw in the midline. Could you keep it open for me? Fazer a força, né, que a pessoa não deixa a gente fechar a boca. If the right pterygoid muscle is weak, the jaw will deviate to the right, and if the left is weak, it will deviate to the left. O sétimo, então, da mímica, né, da expressão facial. I'd like to test your facial muscles now. Could you raise your eyebrows fully, please? Levar a sobrancelha. We're looking for wrinkling of the forehead due to contraction of the frontalis muscle, and this should be symmetrical. Sim, tem que ser simétrico, claro, né? Fechar bem os olhos, não deixar abrir, que é do orbicular dos olhos. Thank you. Now, can you smile like this, Agora, please? um sorriso, né? Esse também é bem simétrico, que envolve o orbicular dos lábios. Now, can you blow out your cheeks? This is a function of the buccinator muscle. O sinador, então, esse de encher as bochechas de ar e não deixar esvaziar. Thank you. Agora, no oitavo. The eighth nerve, the vestibulocochlear, has auditory and balance functions. Audição e equilíbrio, I'm going to test your né? hearing. I'm going to cover one ear, whisper a number in the other. Would you tell me what the number is, please? 36.
A gente fala baixinho, essa é uma forma também, e a pessoa tem que identificar e conseguir repetir o que a gente falou em cada ouvido. Eu posso usar o próprio diapasão, eu posso usar também aquela outra manobra que a gente faz uma fricção, né, dos dedos bem pertinho do ouvido e vai afastando e pergunta para a pessoa quando ela deixou de escutar o barulho, né, que a gente está fazendo com a mão. Isso também é uma outra forma, então avalia um lado e depois o outro. Diapasão. O Weber, então coloca na testa ou em cima da cabeça e vai pedir se a pessoa percebe nos dois ouvidos. Né? That's normal. Now I'm going to do the Rene test. Agora o Rene, que coloca Can you hear that vibrating? Yes. Please will you tell me when it stops? Na mastoide, e quando parar de ouvir, de perceber aquela vibração, né, no ouvido, aí então a gente vê que é da percepção óssea, vai ver se a percepção aérea ainda está presente, que é o normal, né? O aéreo tem que ser maior do que o ósseo. Avalia a surdez de condução e surdez neurosensorial. Vou passar para depois os bulbares, né, que é o 9º, 10º e 12º. Now I'm going to test your throat and mouth. First of all, could you give a loud cough, please? Um esforço, né, de tosse, que avalia o 10º. Now I'm going to test for articulation, which involves coordination coordenação da língua, né? And requires the facial, então, envolve 7º, 10º e o 12º. Could you say the days of the week? Sunday, Monday, Tuesday, você pode pedir para a pessoa pronunciar algumas, tipo, dizer os nomes dos dias da semana, ou mandar falar os números de 1 a 5, que também a gente avalia da mesma forma. Então, lá o movimento do palato. And again, please. Isso é bem simétrico, né? Se não tem nenhuma flacidez, alguma simetria. Should move upwards centrally to protect the nasopharynx when the patient swallows. If there is palsy, the soft palate is pulled to the stronger side. The gag reflex is elicited by gently touching the posterior pharyngeal wall. Reflexo de vômito, né? Ou a golfada. Se a gente estimula, e a pessoa vai fazer a golfada, né? Bom, óbvio, tem que ter uma pessoa bem com alerta, não pode ter alteração da consciência, vai que vomita, podemos provocar um problema, né? Para a pessoa aspirar e tudo mais. Então, sempre com uma pessoa com nível de consciência bem preservado, para fazer o teste da golfada, a manobra. Aí, a língua para fora, então, primeiro a gente olha dentro da boca, depois para fora, um movimento de um lado para o outro, e a força da língua contra, né, a bochecha, um lado e o outro, vendo se tem alguma flacidez, alguma assimetria. E o 11º, então, o acessório, que vamos ver a força, então, para a movimentação da cabeça e dos ombros. Could you shrug your shoulders for me, please? Então, levantar os ombros. I'm looking for symmetrical elevation of the shoulders by the trapezius que a elevação muscles é bem here. Simétrica, né? E depois Next, could I get you to turn o your head movimento da against cabeça para um lado e para o outro, a gente faz força ao looking here, contrário, sternomastoid vê muscle. bem direitinho ali a contração do esternocleido The other side, please. Could you mastoideu, turn your né? head against my hand again? Um lado, e sempre tudo, é sempre um lado e o outro, tudo. Sternomastoid muscle. Todo o exame neurológico é sempre assim, nunca esquecer isso. Okay, that's all I need to examine. Thank you. Bom, acho que esse aí é o último slide também, Bom, pessoal, era isso, uma porção de informações, né? Falar sobre semiologia neurológica, assim, inteira é uma tarefa que dificilmente consegue incluir em 60 minutos. Então, eu passei longe disso. Bom, então vamos ver as perguntas. Vou parar a apresentação ali. Prof, primeiro, muito obrigado.
Foi excelente a tua aula, e é claro que ninguém tem a pretensão de aprender toda a semiologia neurológica em uma aula, muito menos ensinar, né? Mas a gente sempre pega uma coisa aqui, outra ali, e vai aplicando com os pacientes, tanto do ambulatório quanto da internação, e vai aprendendo com eles também, né? E a gente acabou deixando para fazer as perguntas numa outra hora, por conta do tempo aí, se não tiver problema. Não, para mim nenhum problema, também acho que já está. Vocês devem ter outras coisas também para fazer. Não, eu fico à disposição, se vocês quiserem querem me mandar as perguntas, eu mando respondido. Eu acho que pode ser, mas foi excelente a aula, prof, muito legal, muito boa. Eu, por exemplo, estou passando na SEMI agora, eu sei que tenho vários colegas da minha turma que estavam online aqui assistindo, e é muito bacana de assistir assim junto e tá entendendo o que a gente está fazendo e assimilando as coisas. Então, foi super produtivo, agradeço também muito. E eu acho que eu posso te enviar, sim, as perguntas, se você não se importar em nos responder, e daí a gente monta até um documento e compartilha com o pessoal que participou das aulas, da aula, pode ser? Sim. E eu posso, daí te mando a aula também, né? Que aí vocês podem passar entre vocês e olhar esses vídeos depois com mais calma, porque eu acho que esses vídeos ajudam muito. Com certeza, fica mais ilustrativo, né? E a gente consegue ver também melhor a técnica de como realizar, né? Ok. Acho que o Marcelo queria falar, mas ele está mutado, Marcelo. Mas acho que ele tinha levantado a mão, né? Mas Bom, então acho que a gente pode encerrar. Agradeço muito a presença de todos. A gente tinha mais de 60 participantes aqui durante a chamada. Muito, muito bom.